A nossa história passa-se na cidade de Evelstein, um lugar com um aspecto muito medieval. Lá vive um homem idoso conhecido por todos como o Velho Orgulhoso. Apesar do seu nome, ele só conseguia usar magia de uma estrela e vivia nos bairros pobres. O velho afirmava ser um arquimago, mas estava sempre irritado e chegava a discutir com crianças que estavam a brincar. Naquele momento, um rapaz de cabelo branco e olhos vermelhos observava o velho rabugento. Este jovem revela então que aprendeu a usar magia com aquele velho. Aparentemente, não houve uma grande razão para o rapaz se ter tornado seu aprendiz. O velho apenas precisava de um seguidor para massagear o seu ego. Enquanto isso, o jovem precisava de conhecimento para se tornar mais forte. As estações então passaram e o treino do rapaz continuou sem parar. Um dia, o mestre observava o seu aluno a praticar com uma aura azul à sua volta. O rapaz de cabelo branco concentrou-se e libertou uma grande quantidade de mana. Surpreendido com isto, o velho perguntou-se se o rapaz já teria compreendido o fluxo de mana. Com os seus olhos vermelhos a brilhar intensamente, o protagonista mostrava uma quantidade absurda de talento. Ele então estendeu a mão e criou uma poderosa luz azul com a sua energia. Logo a seguir, o rapaz lançou um feitiço que tomou a forma de uma espada de luz. O ataque voou rapidamente e atingiu uma parede de madeira em cheio. Após o poderoso feitiço, o jovem estava exausto enquanto seu mestre o observava. O velho ficou chocado com o que viu e começou a suar frio. Mesmo enquanto fazia tarefas para o velho, o nosso protagonista permanecia determinado a aprender. Mesmo com o seu talento, o jovem tornou-se um mago de uma estrela em apenas um ano de treino. Mas o velho disse que isso não era nada, já que os nobres alcançavam 3 estrelas antes da maioridade. Ele disse que um plebeu como o rapaz nunca alcançaria esse nível e desistiria nas 2 estrelas. O mestre sempre dizia que a linhagem era tudo e que o esforço do rapaz era inútil. Com isto, o protagonista perguntou-se se o velho dizia aquilo por inveja das coisas que não conseguiu alcançar. Naquela noite, o rapaz ficou ao lado do seu mestre perto da fogueira por um longo tempo. No dia seguinte, uma chuva forte começou a cair sem parar sobre a cidade. E quando o jovem regressou à casa, encontrou seu mestre sem vida no chão. O corpo do velho estava coberto de hematomas, então ele tinha sido claramente atacado. Inicialmente, ele pensou que o velho se tinha metido numa luta em algum lugar e tinha acabado por perder. Mas mais tarde, o rapaz descobriu que o seu mestre tinha sido, na verdade, atacado pelos guardas. Com isso, o jovem enterrou o corpo do velho numa cova rasa com uma cruz de madeira. Aparentemente, o mestre foi apanhado a tentar tirar um livro de magia de 2 estrelas do armazém. Ele não entendia por que o velho faria aquilo e, naquele momento, um ecrã azul apareceu. Aquele velho que tanto falava sobre linhagens nobres acabou por fazer algo impensável. O sistema disse que ele tinha dominado o básico e agora podia escolher a sua escola primária de magia. 4 anos se passaram e o rapaz revelou que, na verdade, não era daquele mundo. Durante esse tempo, ele conheceu uma mulher muito habilidosa chamada Katia Flameart. Ela era de uma família nobre falida e uma maga de 3 estrelas procurada por mercenários. Então ela começou a trabalhar para uma companhia e ensinou magia ao jovem rapaz. O nosso protagonista aprendeu muitas coisas com Katia, que era uma maga de 3 estrelas. Um dia, eles estavam a conversar numa taverna chamada Lágrimas de Belder. A mulher disse que é natural um mago ter ambições e que o jovem chamado Derek tem talento. Mas ela avisou que a ganância excessiva apenas atrasaria as suas conquistas no futuro. O protagonista de cabelo branco concordou com a sua mestra e disse que se lembraria disso. Então a maga pediu ao seu aluno para fechar os olhos e se concentrar para sentir o mana. Ela instruiu-o a sentir a origem e o fluxo da energia e a manifestar o que quer que ele imaginasse. Com isso, o rapaz obedeceu à sua professora e libertou uma poderosa aura azul do seu corpo. A mestra percebeu que ele tinha uma quantidade absurda de mana e um controle muito estável. Naquele momento, os olhos do rapaz brilharam num tom de roxo enquanto a energia fluía. A mulher ficou impressionada com a quantidade de poder que ele estava a libertar de uma só vez. De repente, uma grande explosão ocorreu fora da taverna, assustando a todos. As pessoas lá dentro entraram em pânico e perguntaram-se o que estava a acontecer. O rapaz também ficou assustado com a comoção e olhou para as suas mãos sem entender nada. Vendo isto, a sua mestra agarrou rapidamente a sua mão para tentar acalmá-lo. Ela então disse ao jovem para não dizer nada e apenas segui-la para fora do local. Lá fora, alguns guardas estavam a reunir-se porque ouviram a forte explosão vinda de lá. A maga então conduziu o seu aluno por um beco para evitar encontrar os soldados da cidade. O jovem continuou a seguir a mulher, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Naquele momento, ela parou e disse ao rapaz para ouvir com atenção o que ela estava prestes a dizer. O rapaz concordou e esperou atentamente pelas palavras da sua mestra.
A mulher explicou que os nobres são sensíveis quanto aos seus privilégios e a magia é o maior de todos. Ela continuou, dizendo que o poder inato é uma bênção apenas para a nobreza e os poucos plebeus que alcançam esse nível dedicam as suas vidas inteiras a isso. Com isso, a maga revelou que ele tinha usado um feitiço de ilusão de 2 estrelas chamado alucinação auditiva. Assim, aos 14 anos, ele tornou-se um mago de 2 estrelas e o sistema confirmou a sua nova habilidade. Depois disso, Katia continuou a ensinar-lhe vários feitiços e a falar-lhe sobre a alta sociedade. 1 ano se passou e a mulher teve de partir, deixando o jovem para trás. Aparentemente, a família do conde Ovester tinha a nomeado como tutora particular. Esta foi uma oferta que a maga simplesmente não podia recusar. Ser professor de magia para uma família nobre daquele calibre era uma bênção para qualquer um. Como presente de despedida, ela deixou um livro de magia de 2 estrelas para o rapaz. O protagonista então pegou no livro que a sua mestra lhe deu e começou a estudar por conta própria. 1 ano depois, ele aprendeu mais 2 feitiços de 2 estrelas sozinho. Com um olhar determinado, o jovem mostrou que não ia parar por ali. Aos 16 anos, ele não tinha intenção de parar e um homem chamou-o na taverna. O homem perguntou ao rapaz que tipo de trabalho ele procurava. Ele então revelou que era um pedido da família do Grão-Duque do Plaine. O jovem ficou surpreso e perguntou-se por que uma família tão importante os procuraria. Mas o homem disse que o importante é que a família do Plaine gasta ouro como se fosse água. Ele disse que, se conseguissem uma ligação com eles, teriam mais oportunidades no futuro. O jovem então perguntou o que eles queriam que a companhia fizesse. O homem respondeu que eles só precisavam de caçar alguns monstros nos arredores do Grão-Ducado. O nosso protagonista achou aquilo muito suspeito e ficou pensativo sobre o trabalho. Com isso, ele recusou-se a fazer o trabalho e o homem gritou para ele esperar. O rapaz de cabelo branco disse que não faz trabalhos suspeitos e para chamarem outra pessoa, mas o mestre da guilda queixou-se de que precisavam de um mago e que eles são raros hoje em dia. O jovem ainda se perguntava por que precisariam de um mago para caçar alguns monstros. O rapaz de cabelo branco virou-se então, irritado com a insistência do seu chefe. Para convencê-lo, o homem ofereceu uma moeda de ouro como pagamento inicial. Ao ver o dinheiro, o jovem pareceu reconsiderar a proposta do seu chefe. Nesse momento, um cavalheiro com um monóculo e um bigode apareceu em cena. Com ele estavam 2 mulheres, uma mais velha e uma encapuzada. O mestre da guilda então apresentou o rapaz aos seus novos clientes. Mas o velho disse que uma criança que nem sequer teve a sua cerimônia de maioridade não serve. O chefe tentou defender o jovem dizendo que ele é o mago mais habilidoso que conhece. Ignorando o homem, o velho disse que eles deviam ir embora porque não confiaria a missão a uma criança. Com isso, os clientes viraram-se e começaram a caminhar em direção à saída da taverna. No entanto, a mulher encapuzada parecia ter outros planos e olhou para trás. Ela então aproximou-se do rapaz de cabelo branco e chamou-o para uma conversa. Eles então partiram para o Grão-Ducado de Duplain para começar a missão. Lá, o jovem começou a enfrentar os goblins usando a sua poderosa magia. Com os seus olhos vermelhos a brilhar, ele mostrou a sua determinação em combate. Ele derrotou os monstros com facilidade sem mostrar misericórdia. Um dos goblins tentou atacar o rapaz por trás com um machado improvisado, mas o ataque da criatura verde não foi páreo para a velocidade do jovem. Com um olhar frio, o protagonista acabou com o último monstro da horda. Depois, ele usou um feitiço elétrico para tratar dos corpos dos monstros. Com tudo terminado, o jovem informou o oficial que o trabalho estava feito. O velho e a mulher observaram a cena sem mostrar muita surpresa. A rapariga encapuzada comentou então que ele lidou com todos eles muito rapidamente. De volta à taverna, o rapaz de cabelo branco encontrou uma colega de guilda. A rapariga loira acusou-o de se ter tornado o cãozinho dos nobres. Ela gritou que, mesmo sendo plebeus, não deviam rebaixar-se perante a nobreza. A jovem perguntou então quanto lhe pagaram para deitar fora o seu orgulho. O mestre da guilda levantou um dedo e a rapariga ficou zangada, pensando que era uma moeda de prata. Mas com um sorriso maroto, o homem revelou que ela estava enganada. Ele então disse que era, na verdade, uma moeda de ouro e a rapariga ficou chocada. Com isso, a jovem implorou para que a deixassem rastejar diante deles também. Naquela noite, o jovem mercenário refletiu sobre os acontecimentos do dia. A rapariga que causou a cena estava agora desmaiada enquanto o chefe perguntava sobre o trabalho. O jovem de cabelo branco respondeu que não foi nada demais e que apenas caçou alguns goblins. Mas o rapaz revelou então que os 3 clientes estavam, na verdade, a mentir sobre tudo. Surpreendido com a revelação, o mestre da guilda não entendeu a situação. Ele explicou que um oficial nobre deveria ter juventude e habilidades sociais, mas o velho não tinha nenhuma. E a mulher que afirmava ser uma criada tinha mãos demasiado limpas para alguém que faz trabalho pesado.
Quando ele estava prestes a falar sobre o aprendiz do inspetor, o seu chefe interrompeu-o chamando o seu nome. O jovem então olhou para o seu superior com uma expressão séria no rosto. O homem disse que eles são mercenários e só precisam de fazer o trabalho e receber o dinheiro. Embora desconfiado, o rapaz concordou com as palavras do seu chefe e aceitou a situação. O chefe terminou dizendo que na selva, só a sobrevivência importa e o resto não vale nada. No dia seguinte, eles regressaram ao grão-ducado de Dupline para terminar o trabalho. O jovem informou os clientes que a área estava limpa e que os goblins não voltariam por um tempo. Com o trabalho feito, o mestre da guilda perguntou ao velho sobre o pagamento final. Com isto, o cliente entregou 2 moedas de ouro brilhantes como recompensa pelo serviço. O homem ficou entusiasmado com o dinheiro e mostrou as 2 moedas de ouro ao rapaz. Vendo aquela cena, o homem do monóculo pigarreou para chamar a atenção deles. Ele disse que valoriza muito as habilidades do jovem e gostaria de fazer um novo pedido. O mestre da guilda então intrometeu-se na conversa e perguntou o que ele queria com o seu subordinado. O homem revelou que o grão-duque estava a oferecer 15 moedas de ouro pelo trabalho, deixando todos chocados. O homem do monóculo perguntou então se o jovem aceitaria a nova missão. Sem hesitar por um segundo, o rapaz de cabelo branco aceitou a proposta. Com isso, eles pegaram uma carruagem e partiram para a residência do grão-duque. Logo, eles chegaram à mansão da família Dupline, um lugar gigante e luxuoso. O mestre da guilda ficou impressionado com o tamanho da residência nobre. Antes de entrarem, o velho disse que precisava de se apresentar formalmente a eles. Ele revelou que o seu nome é Delen e ele é o mordomo-chefe da propriedade. O mestre da guilda ficou nervoso, sem saber o que fazer naquela situação. Em seguida, a mulher mais velha apresentou-se como Catarina, a governanta-chefe. Envergonhado, Jaden apresentou-se como líder da companhia de mercenários Beldren. O jovem pensou que já esperava por isto, mas as suas posições eram bastante altas. Nesse momento, a rapariga encapuzada que tinha estado em silêncio começou a mover-se. Vendo isto, o mestre da guilda perguntou-se quem poderia ser aquela última pessoa. A mulher misteriosa então removeu o capuz, revelando seu rosto a todos. O seu longo cabelo escuro balançava ao vento enquanto ela se revelava. O protagonista observava a rapariga de olhos azuis com uma expressão séria. Ela apresentou-se como Azilion e disse que quer nomear o rapaz como tutor da sua irmã. O jovem ficou chocado com a proposta e perguntou-se se tinha ouvido bem. Dentro da residência do Dupline, um jovem abre a porta com força e entra no escritório. Ele então invade o escritório e grita com seu pai, chamado Valerian. O rapaz entra apressado, chamando a atenção do seu pai e do seu irmão loiro. O grão-duque então diz ao seu filho, Haig, para se portar com dignidade na sua presença. Irritado, o jovem diz que quem precisa de dignidade é a Diala enquanto ele ampara uma criada. A jovem está a chorar desesperadamente porque essa pessoa, a Diala, foi longe demais e a magoou. O irmão loiro então diz a Haig para se calar porque eles estavam no meio de uma conversa, mas o jovem ignora-o e diz que mais de 10 criados se demitiram no último mês. Ele então pergunta por quanto tempo seu pai continuará a ignorar aquela arruaceira. O irmão loiro levanta-se, irritado com a atitude de Haig, e grita o seu nome. Então, o homem de cabelo claro diz ao irmão para parar de fazer uma cena e sair. O rapaz de cabelo escuro fica em silêncio por um momento com uma expressão séria. Ele diz que mesmo que Diala seja inútil, eles ainda têm Azirion para o futuro. Haig então afirma que é hora de se livrar da rapariga problemática, mas o grão-duque tira calmamente os óculos e diz que essa não é uma decisão dele. O jovem revela que já encontrou um mosteiro para ela e que seria melhor para a família. Furioso com as palavras do seu filho, o pai agarra-o com força pela cabeça. Num movimento rápido, o grão-duque bate com a cabeça de Haig na sua secretária. Com um olhar ameaçador, o homem prende o seu filho contra a secretária de madeira. Mesmo magoado, o jovem diz que, quando chegar a hora, o seu pai terá de decidir. O grão-duque encara o seu filho com um olhar frio e ameaçador após a altercação. Enquanto isso, Azilion e o nosso protagonista finalmente chegam à sala principal. A rapariga então pergunta se o jovem mago já ouviu falar da sua irmã, Diala, com um sorriso misterioso. Ela diz que a sua irmã não é muito conhecida do público. Nesse momento, as grandes portas do escritório abrem-se e eles entram na sala. Lá dentro, encontram Haig com o rosto ferido e o seu irmão loiro. O homem de cabelo claro cumprimenta Azilion e pergunta como foi a sua estadia. A jovem responde com um sorriso que viveu confortavelmente, graças aos cuidados dele. Então o irmão mais velho diz que Haig está magoado e que podem conversar mais tarde. Com os seus olhos vermelhos, o protagonista observa toda a situação em silêncio. O homem loiro coloca um pano na cabeça de Haig para tratar do seu ferimento. O rapaz de cabelo branco continua a analisar a estranha dinâmica daquela família. Então ele repara na criada que estava com Haig a chorar num canto da sala.
O jovem mercenário fica pensativo, a tentar entender o que está a acontecer ali. De volta ao escritório, o grão-duque diz que está feliz por conhecer a sua filha também. Asilion agradece-lhe e apresenta o rapaz como o novo tutor de magia de Diala. O patriarca da família então põe os óculos e encara o jovem de cabelo branco. A rapariga diz que, como ele está ocupado, eles vão sair da sala agora. Mas antes de saírem, o grão-duque diz ao novo tutor de magia para ficar. O protagonista vira-se, sem entender sobre o que o nobre quer falar com ele. No escritório, a atmosfera torna-se tensa enquanto o grão-duque e o jovem se encaram. Calmamente, o chefe da família do Plain começa a escrever num pedaço de pergaminho na sua secretária. Ele então comenta que o rapaz é muito jovem e pergunta se ele tem 16 anos. O protagonista de cabelo branco confirma sua idade ao nobre com um simples sim. O homem pergunta sobre as suas habilidades e o jovem diz que usa magia de uma estrela. Com um sorriso de lado, o grão-duque começa a rir-se da resposta do rapaz. Ele diz que a humildade nem sempre é uma virtude e que sabe que o jovem está a mentir. Vendo que foi descoberto, o rapaz de cabelo branco apenas permanece em silêncio. Então o nobre libera sua aura e o jovem percebe que ele é um mago de 5 estrelas. O mercenário se desculpa, mas o Lorde diz que entende, pois ter talento demais pode ser algo ruim. O homem comenta que, com base em suas roupas e idade, o jovem não parece um tutor de magia. Sem hesitar, o garoto de cabelo branco revela que na verdade é um mercenário. O nobre diz que confia na escolha de sua filha e permitirá que ele entre no anexo. Ele o dispensa, mas o jovem interrompe para fazer uma última pergunta. O grão-duque então permite que o garoto diga o que quer saber. O jovem diz que seu dever como mercenário é garantir que a lei de Diala aprenda magia. Ele explica que a missão é fazer com que a garota entre na alta sociedade. O homem então pergunta por que o garoto está lhe dizendo o óbvio. Diante disso, o jovem revela que, na verdade, tem um pedido muito sério a fazer. O grão-duque fica intrigado com a ousadia do garoto e espera para ouvir o pedido. Enquanto isso, em outro lugar, um prato é jogado com força contra o chão. Com o barulho, a empregada grita em choque e se encolhe de medo. A serva pede desculpas várias vezes, mas a garota trata com grande desprezo. A jovem nobre então diz para a empregada sumir e ameaça para não mostrar mais o rosto. Em outra sala, o mestre da guilda pergunta a Asilion por que ela escolheu aquele garoto. Ele diz que muitos tutores fariam fila para este trabalho e que seria difícil para um plebeu. A jovem revela que já tentou os tutores mais famosos, mas todos desistiram. Ela continua dizendo que o mestre do jovem era um nobre falido, então ele aprendeu muito. Por causa disso, a garota acreditava que ele poderia guiar sua irmã Diala com gentileza. O homem então ri e diz que Asilion precisa aprender a ler melhor as pessoas. Ele a lembra que o garoto cresceu nas ruas e não sobreviveu apenas com gentileza. A jovem nobre fica surpresa com as palavras do homem e parece repensar sua escolha. Nesse momento, nosso protagonista é guiado pelo corredor por um mordomo. O jovem de cabelo branco, então se aproxima de uma grande porta de madeira no corredor. Com isso, ele levanta a mão para bater na porta do quarto. O garoto então bate 2 vezes na porta esperando por uma resposta do outro lado. Não recebendo resposta, ele apenas fica parado em silêncio por um momento. Vendo que ninguém ia responder, o jovem mercenário decide abrir a porta ele mesmo. Ao entrar no quarto, ele cumprimenta a pessoa sentada lá dentro. Ele então se apresenta como Derek para a garota de cabelo castanho sentada à mesa. A garota de cabelo loiro, que se revela ser Diala, diz ao jovem para se aproximar. Obedecendo à ordem, o garoto de cabelo branco caminha em direção à nobre. Nesse momento, a jovem dá um sorriso travesso e parece ter um plano em mente. De repente, ela joga algo no rosto do garoto, que não consegue desviar a tempo. Como resultado, o jovem fica completamente encharcado com água suja e nojenta. A garota então começa a rir e diz que pensou que um rato de esgoto havia entrado. Ela o humilha dizendo que, pensando bem, ele realmente se parece com um rato de esgoto. A jovem nobre então pega uma cadeira próxima para usar como apoio. Com ela, ela sobe em uma pequena mesa para ficar mais alta que o garoto. Então a loira despeja um balde de água suja na cabeça do novo tutor de magia. O mercenário apenas fica parado em silêncio enquanto a água escorre pelo seu rosto. A garota reclama que ficou sem água e lamenta não poder humilhá-lo mais, mas o jovem levanta a cabeça e a encara com um olhar frio e assustador. Ao ver aquela expressão, a garota fica chocada e sem palavras por um momento. Irritada, ela tenta chutá-lo, mas o garoto segura sua perna com força. O jovem então se ajoelha na frente da nobre, ainda segurando seu pé firmemente. A garota fica com raiva por ser tocada e insulta o mercenário de cabelo branco. Ela então cobre o nariz e reclama que ele fede por causa da água suja. Apesar de ser humilhado, o jovem continua a encarar a nobre sem demonstrar qualquer emoção. A garota então se apoia na mesa e parece se preparar para continuar a humilhação.
A nobre continua a humilhação e diz ao rato de esgoto para saber o seu lugar. Então voltamos para a conversa do jovem com o grão-duque em seu escritório. O chefe da família do Plain olhava pela janela enquanto pensava na situação. Com uma expressão séria, o homem mais velho ouvia as palavras do mercenário. O garoto diz que o problema de Diala não é simples e faz um pedido ao Lorde. Com seus olhos vermelhos, ele pergunta quanta autoridade o nobre lhe concederá. O grão-duque então encara o jovem de cabelo branco, analisando seu pedido ousado. De volta ao presente, o rosto da garota loira está vermelho e ela está em choque. Aparentemente, o jovem perdeu a paciência e deu um tapa firme na nobre mimada. Ele então a olha de cima com uma expressão fria e sem arrependimentos. Chocada, a garota põe a mão no rosto, incapaz de acreditar no que acabou de acontecer. Com seus olhos vermelhos brilhando, o mercenário diz para a jovem se levantar. Nesse momento, ele se lembra de uma conversa de 3 anos atrás com sua mestra. Naquela época, ele havia perguntado a Katia o que fazer com um aluno muito teimoso. A maga respondeu que tentaria entender e acolher esse tipo de aluno, mas o garoto acha a resposta muito idealista e pergunta sobre os piores casos. A mestra explica que, se a comunicação falhar, é necessário um ponto de partida diferente. Com um olhar sério, ela revela que o método é simplesmente usar o medo a seu favor. De volta ao quarto, a garota ainda está no chão, completamente assustada com as ações dele. O jovem então diz a ela para tratar os outros com respeito e se levantar agora. A nobre mimada então se levanta do chão para tentar ficar de pé após a lição. Cheia de raiva, ela se joga contra o jovem mercenário tentando revidar. A garota grita que um plebeu como ele não tem o direito de tocar em uma nobre, mas o garoto perde a paciência completamente e dá outro tapa na jovem para acalmá-la. Ele então diz que também não precisará se repetir 2 vezes para ela. Com um sorriso assustador, a nobre parece não entender o que ele está dizendo. Então ela grita pelo mordomo e acusa o jovem de ferir uma dama da nobreza. Com isso, o mordomo-chefe e as empregadas vêm correndo e perguntam se ela está bem. O velho repreende o garoto e diz que o grão-duque descobrirá o que ele fez, mas, impassível, o jovem de cabelo branco apenas pega um pergaminho que estava guardando. Ele revela que o grão-duque lhe deu total autoridade sobre a educação da garota. O mordomo pega o documento e fica chocado ao ver o selo oficial da família no papel. A jovem nobre também fica surpresa e não entende o que está acontecendo. Naquela noite, a mansão do Plain parecia calma, mas a comoção ainda não havia acabado. O irmão loiro, Valerian, corre pelos corredores com Haig, que está tentando acalmá-lo. Ele então invade um dos quartos gritando e chamando pelo mercenário que contratou. Lá dentro, o jovem de cabelo branco lia calmamente um livro na cama. Valerian grita perguntando como ele ousa pôr a mão em Diala, mas Haig o segura com força. Calmamente, o tutor responde que foi algo permitido pelo próprio grão-duque. Haig então diz ao irmão que o pai deles permitiu e que ele é um convidado de Azilion. Valerian então diz ao jovem para ir com ele e manda Haig ficar fora disso. O irmão de cabelo escuro diz que Diala precisava de uma lição e que Valerian não vai exagerar. Diante disso, o protagonista observa os 2 irmãos com uma expressão séria no rosto. Haig se pergunta por que seu irmão loiro protege tanto aquela garota sem esperança. Em um quarto escuro, algumas bonecas velhas estão sentadas no chão perto da porta. Valerian então convida o jovem para entrar no antigo quarto de sua irmã Diala. Ele explica que este era o quarto dela na casa principal e que está intocado desde então. O protagonista de cabelo branco observa uma pintura inacabada em um cavalete. O nobre revela que sua irmã adorava desenhar e parecia adorável mostrando seu trabalho, mas ele diz que ela nunca terminava um desenho e sempre deixava um espaço em branco. Valerian se desculpa por ter se exaltado antes e o jovem diz para ele não se preocupar. O mercenário então pergunta por que ele o trouxe para aquele quarto cheio de pinturas. O homem de cabelo loiro queria mostrar que Diala não merecia ser desprezada daquele jeito. Ele diz que ela ficou obcecada por sua linhagem e acabou sendo enviada para o anexo. Agora, Valerian quer evitar que a mandem para o mosteiro e pega alguns livros. Com isso, o irmão mais velho implora ao jovem que salve sua irmã Diala. Mas o protagonista percebe algo nos livros e pede ao nobre para esperar um momento. Ele diz que, com base nas anotações nas margens, a garota não desistiu completamente da magia. O jovem pergunta se aqueles são livros da escola de regulamentos e Valerian confirma. O mercenário fica pensativo com a nova descoberta e parece ter um plano em mente. O jovem mercenário então observa uma das pinturas de paisagem no quarto da garota. Com isso, ele pega um dos livros de teoria que estavam lá e parece tomar uma decisão. Então ele diz que vai tentar seu novo plano e entrega o livro ao irmão da nobre. Naquela mesma noite, o anexo da grande mansão estava completamente silencioso e escuro. Em seu quarto, a jovem Diala dormia pacificamente em sua cama sem notar nada de incomum. Mas, de repente, um balde de água muito fria é jogado com força para acordá-la.
A garota então acorda gritando desesperadamente com a água gelada por todo o rosto. O novo tutor pergunta com um olhar frio se ela estava falando sério sobre dormir. Confusa e muito irritada, a nobre pergunta se o mercenário enlouqueceu completamente. Ele então a agarra pelo braço e diz que eles precisam ir a um lugar importante. O garoto a arrasta pelo corredor enquanto ela grita para os servos o pararem sob a forte luz da lua. O jovem tira a nobre da mansão à força. Ele a arrasta por um caminho de terra para longe da residência da família Duplan. Chegando a um local isolado, o tutor a joga com força no chão de terra. A garota grita com raiva e pergunta quem ele pensa que é para ousar ensiná-la. O jovem pergunta se ela quer ouvir um fato interessante e ela fica confusa. Com um sorriso, ele revela que não vai ensiná-la magia e que apenas gosta de maltratar nobres. Chocada com a revelação, a garota pergunta o que ele acabou de dizer a ela. Ele continua dizendo que ser tutor é apenas uma desculpa para seus planos malignos. Então o mercenário se aproxima e diz que é uma desculpa para lidar com nobres como ela. Com isso, ele saca sua espada e diz que os gritos dos nobres são muito bonitos. A garota então pergunta, assustada, se ele acha que vai se safar dessa. Com um sorriso, ele diz que sim, porque ela vai para o mosteiro e ninguém acreditaria nela. O mercenário diz que, na pior das hipóteses, ele pode pagar com a vida, já que a de um plebeu não vale nada. Ele continua dizendo que poderia simplesmente fugir e estaria fazendo um favor à família ao se livrar dela, que está completamente apavorada. A jovem nobre pensa que está acabada se for pega por aquele homem. Com isso, a garota de cabelo loiro começa a correr desesperadamente para escapar do perigo. Ela pensa que precisa despistá-lo na floresta, pois ele a pegaria facilmente em campo aberto. A jovem conhece bem a floresta e planeja voltar para casa por ela, mas acaba tropeçando. Ela então pensa que ele é quem está em apuros, mas de repente algo chama sua atenção. Uma enorme bola de fogo aparece no céu, iluminando toda a escuridão daquela noite. O jovem de cabelo branco então lança o poderoso feitiço na direção da floresta. Assustada, a garota se vira e percebe que é um feitiço de bola de fogo. O tutor de magia segura a esfera de fogo com um olhar sério e determinado. Com um sorriso travesso, o mercenário mostra que não está brincando. Com isso, a poderosa magia de fogo voa rapidamente em direção à garota assustada. O reflexo das chamas brilha nos olhos da nobre enquanto o ataque se aproxima. Com um grito de terror, a garota é lançada para trás pelo impacto da explosão. Uma grande explosão de fogo acontece logo atrás dela, destruindo tudo ao redor. Caída no chão em pânico total, a jovem nobre mal consegue acreditar no que viu. Com um sorriso assustador, o mercenário diz que errou o tiro de propósito. A lua cheia iluminava a noite enquanto a perseguição continuava pela floresta escura. Por causa disso, a jovem nobre corria desesperadamente para tentar salvar a própria vida. Em seu rosto, a garota mostrava uma mistura de medo e determinação para escapar. Mas em um momento de distração, ela acabou tropeçando em uma raiz de árvore em seu caminho. Com o tropeço, a garota loira caiu com força no chão de terra, incapaz de se proteger. Caída e exausta, ela mal conseguia se levantar e apenas encarava o que vinha em sua direção. De repente, uma poderosa flecha de energia azul apareceu e voou em alta velocidade. Com um olhar focado, o tutor de magia preparou seu próximo ataque sem qualquer hesitação. Então a flecha de energia passou zunindo pela nobre que estava deitada no chão. A jovem estava em choque e não conseguiu reagir depois de ver o ataque mágico passar tão perto dela. O mercenário então elogiou seus movimentos e disse que era difícil acreditar que ela ficava no anexo. Sem fôlego, a garota apenas o encarava em silêncio, completamente confusa. Então ela se levantou e começou a correr de volta para a floresta enquanto o jovem a observava. Com um leve sorriso, o tutor de cabelo branco parecia ter tudo sob controle. A nobre se perguntava por quanto tempo continuaria correndo e se conseguiria escapar daquele lugar. De repente, ela pareceu ter uma grande revelação e parou de correr por um momento. Enquanto isso, o garoto usou sua magia em uma poça de água ao longo do caminho. Ele então observou a trilha na floresta escura que a garota loira estava seguindo. O jovem confirmou que era a floresta que ele viu nas pinturas e onde ela costumava brincar. Ele entendeu que ela sentia a energia da natureza e a transferia para suas pinturas. Com seus olhos vermelhos brilhando, ele parecia ter entendido exatamente o que estava acontecendo. Então a garota se cansou de correr e jogou uma pedra na cabeça do mercenário. Mas o jovem de cabelo branco apenas sacou calmamente sua espada para se defender. Com um movimento rápido, ele cortou a pedra ao meio sem dificuldade alguma. A nobre ficou então em choque e totalmente assustada com a habilidade do tutor. Ele elogiou sua atitude por tentar revidar e disse que não foi uma decisão fácil de tomar. Exausta, a garota caiu no chão ofegante, sem forças para continuar lutando. Com um olhar frio, o jovem disse que parecia que ela não tinha mais energia para correr. Ele então apontou sua espada para a nobre e perguntou se ela tinha últimas palavras.
Mas com um sorriso, a garota não pareceu se importar muito com a ameaça dele. Ela o desafiou e disse que não se rebaixaria como os plebeus fariam naquela situação. O mercenário então perguntou por que ela era tão obcecada por sua linhagem nobre. A jovem loira apenas baixou a cabeça em silêncio por um momento. Ela revelou que, se tirassem seu status de nobre, não sobraria nada para ela. Com raiva, a garota começou a gritar desesperadamente sobre magia e seu fracasso. Com lágrimas nos olhos, ela gritou que ele não sabia o quanto ela havia tentado e falhado. O tutor de cabelo branco apenas observou em silêncio o desabafo da jovem nobre. Ela continuou dizendo que falhou na magia, na pintura e em tudo que tentou fazer. Desesperada, ela perguntou o que mais restava para ela além de sua linhagem nobre. A garota então caiu de joelhos e se perguntou o que ela era sem seu status social. O tutor de cabelo branco apenas a observou em silêncio, processando todo o seu desabafo. Então ele invocou uma espada de energia azul e se preparou para o próximo passo de seu plano. Com lágrimas nos olhos, a jovem nobre parecia ter aceitado seu fim trágico. O mercenário então ergueu sua lâmina e disse que tinha ouvido tudo o que ela tinha a dizer. Aterrorizada e com o rosto vermelho, a garota se despediu esperando pelo fim. Com um movimento rápido, o garoto de cabelo branco balançou sua espada de energia. A nobre então fechou os olhos com força enquanto esperava pelo golpe final do tutor. Ela manteve os olhos fechados sem saber o que estava prestes a acontecer com ela. De repente, a lâmina do mercenário criou enormes cristais de gelo ao redor dela. A jovem abriu os olhos e viu os cristais de gelo se formando por toda a parte. Então o garoto criou uma barreira de gelo ao redor daquela nobre sem machucá-la. A garota olhou para suas mãos e se perguntou se aquilo era algum tipo de magia. Com seu plano completo, o jovem de cabelo branco então guardou sua espada de energia. Ele pediu desculpas pela sua grosseria e elogiou o trabalho árduo da garota. A jovem nobre permaneceu em choque, sem entender o que tinha acabado de acontecer ali. O tutor explicou que era apenas uma manifestação de mana e que ela se saiu bem. Por causa disso, a garota não conseguiu conter suas emoções e começou a chorar descontroladamente. Ela gritou e chorou desesperadamente, liberando todas as frustrações que estava guardando. O mercenário apenas observava à distância enquanto a jovem colocava tudo para fora. A lua cheia no céu então iluminou o fim daquela intensa lição noturna. O tutor revela que ela pertence a uma escola de magia selvagem e a garota fica confusa com a informação. Enquanto enfaixava a perna dela, ele explica que o processo de aprendizado varia muito entre as diferentes ordens de magos. Ele continua, dizendo que tentar aprender as teorias erradas é como forçar seu corpo a vestir roupas que não servem. Nesse momento, a jovem nobre pergunta como ele descobriu que ela fazia parte de uma linhagem mágica tão rara. O jovem de cabelos brancos diz que viu as pinturas que ela fez e notou algo muito especial naqueles traços. Com um olhar sério, o mercenário afirma que ela sentiu a energia da natureza e acabou transferindo tudo para a tela. Ele então explica que magos desse tipo sentem a mana natural desde crianças, e é por isso que ela sempre foi diferente dos outros. A garota loira fica em choque total ao perceber que seu talento oculto finalmente foi reconhecido por alguém. Assim que ele termina o curativo, o jovem diz que o trabalho está feito e que agora ela pode andar com menos dor. Mas o mestre avisa que ela deu apenas o primeiro passo e que o verdadeiro treinamento começará amanhã. De repente, a garota de olhos azuis chama seu nome enquanto o observa se afastar pelo caminho escuro. Mesmo envergonhada, a jovem nobre agradece por sua ajuda e mostra que sua visão sobre o rapaz mudou. O protagonista apenas ouve suas palavras em silêncio, sem demonstrar nenhuma reação exagerada naquele momento. Com isso, os dois começam a caminhar de volta para a mansão enquanto a noite estrelada cobre toda a floresta. Durante a caminhada, ele comenta sobre a pintura do pôr do sol e diz que era uma obra de arte completa. Na manhã seguinte, a luz do sol entra pela janela do quarto e ilumina todo o luxuoso cômodo da residência. Jovem, Diala acorda determinada e senta-se na cama, pronta para testar o que aprendeu com seu novo mestre. Então, a garota estende a mão e começa a concentrar uma pequena quantidade de energia azul entre os dedos. Com um brilho intenso nos olhos, ela tenta manifestar seu poder naturalmente, assim como foi instruída. No entanto, a magia acaba falhando e se transforma apenas em fumaça, deixando a pequena nobre bastante irritada com o resultado. Uma criada carrega um balde de água enquanto caminha pacificamente pelo corredor luxuoso da mansão. Nesse momento, a jovem loira abre a porta de repente e assusta a serva distraída, que quase cai. Assustada, o balde escorrega de suas mãos e a água espirra por todo o tapete do corredor. A água suja atinge diretamente o vestido da jovem nobre, deixando-a paralisada naquela situação inesperada. Desesperada, a empregada começa a se desculpar freneticamente por cometer um erro tão grave na frente dela, mas a garota apenas encara a mulher com um olhar frio, sem expressar qualquer tipo de emoção ou raiva imediata.
Então a serva se ajoelha e implora por perdão, temendo ser maltratada pela senhora como foi no passado. Surpreendentemente, a garota apenas diz para ela ser mais cuidadosa e continua seu caminho como se nada tivesse acontecido ali. Por causa disso, a criada fica em choque total e se pergunta por que não levou um tapa ou um grito da garota mimada. Enquanto suas outras colegas se aproximam curiosas, elas tentam entender o que mudou no comportamento estranho da jovem senhora. Em outro quarto, o tutor de cabelos brancos dorme pacificamente, aproveitando seu raro momento de descanso e grande paz. De repente, batidas violentas na porta acordam o jovem, que reclama do barulho infernal tão cedo em seu dia de folga. Ele então abre a porta enquanto esfrega o olho e tenta entender o motivo de toda a gritaria em seu ouvido. Naquele instante, a garota loira aparece acompanhada pelo mordomo e exige que as aulas de magia comecem neste exato momento. O cavalheiro com o monóculo fica chocado ao descobrir que a jovem finalmente conseguiu manifestar sua mana sozinha em seu quarto. Com um olhar determinado, a aluna ordena que o mercenário a ensine rapidamente, pois está muito ansiosa para progredir logo. Mas o jovem simplesmente fecha a porta na cara deles e diz para voltarem apenas à tarde, porque ele quer dormir. Com isso, o mordomo começa a chorar de alegria ao ver que sua senhora finalmente decidiu levar os estudos a sério. Irritada com a dispensa, a garota começa a esmurrar a madeira e grita para que aquela pessoa abra a porta agora mesmo. Mesmo com todo o escândalo lá fora, o jovem de cabelos brancos volta para a cama e decide ignorar a pequena pirralha. O dia amanhece radiante sobre a enorme mansão da família nobre enquanto o sol brilha no céu azul. Então, ouvimos o som de passos firmes ecoando pelos corredores luxuosos daquela imensa propriedade. Duas criadas comentam surpresas que Lady Diala não quebrou um único prato o dia todo. Por causa disso, os rumores se espalham e todos descobrem que a garota finalmente conseguiu usar sua mana. Nesse momento, alguém se aproxima das servas enquanto o som de botas fica cada vez mais alto. O jovem de cabelos escuros para e pergunta o que as duas estavam dizendo sobre sua irmã agora há pouco. Enquanto isso, o patriarca da família continua escrevendo calmamente em um pergaminho com sua pena. No escritório, o Lorde recebe seus filhos para discutir as notícias sobre o progresso mágico da pequena. O Grão-Duque afirma que são excelentes notícias e parece satisfeito com o progresso de sua filha, mas o jovem de olhos verdes diz que ainda é muito cedo para comemorar uma conquista tão simples. Irritado, o irmão loiro grita com Hyde por não conseguir fazer um único elogio à própria irmã. Naquele instante, o pai observa a discussão dos filhos com um olhar sério e muito atento por trás dos óculos. Ele lembra que a garota causou muitos problemas no passado e que não deveriam cancelar sua viagem para o monastério. O líder da casa continua sua tarefa em silêncio enquanto pondera sobre o futuro daquela criança problemática. O tempo passa e o sol continua forte, iluminando cada canto daquele vasto reino medieval. Dentro do quarto, a nobre parece sentada de costas e parece estar muito emburrada com alguma coisa. Então, o mercenário de cabelos brancos entra no local e pergunta se a garota está emburrada por algum motivo. Com isso, a garota loira responde que não está apenas emburrada, mas sim muito irritada com tudo o que está acontecendo. O jovem coça a cabeça e afirma que agir como uma criança mimada não ajudará em nada naquela situação, mas a garotinha grita novamente dizendo que não é birra e reafirma que seu sentimento é de puro ódio. Com isso, o jovem de cabelos brancos diz que fazer birra é inútil e que tudo precisa acontecer na ordem correta para funcionar. Mas a garota loira grita com raiva e afirma que não está tendo um ataque, mas sim mostrando que está muito irritada com ele neste momento. O mercenário então a encara com um olhar sério e frio, mantendo sua postura calma diante da revolta da garota. Ele então diz que vai chamar de birra de qualquer maneira e deixa a pequena nobre totalmente sem palavras com sua zombaria. Nesse momento, o jovem de olhos vermelhos coloca a mão na cadeira enquanto se prepara para dar uma lição importante. Com isso, ele explica por experiência própria que usar muita mana de uma vez pode causar exaustão total no corpo de um mago. Ele continua, dizendo que descansar é tão importante quanto treinar, mas a garota parece achar essa conversa muito chata e entediante. Percebendo seu desânimo, o professor pergunta se ela prefere um método muito menos chato para aprender as coisas agora. Então, ele se lembra de quando usou chamas e sua espada para assustar a jovem e mostrar quem realmente manda ali. Lembrando daquele momento de puro terror, a nobre começa a suar frio e sente um arrepio percorrer todo o seu corpo. Ela rapidamente muda de atitude e diz que não precisa de nada radical e prefere continuar com o método normal. Com isso, o mestre começa a explicar que, após dominar o fluxo de energia, aprender feitiços de uma estrela será muito fácil para ela. Ele revela que a escola selvagem não tem regras rígidas e foca na liberdade, sendo perfeita para aqueles que aprendem sozinhos. O jovem afirma que esse estilo combina muito bem com a personalidade dela, e isso deixa a garota loira bastante curiosa com o elogio repentino. Com isso,
O tutor explica que seu espírito livre tem uma grande sinergia com esse tipo de magia e que seu sangue nobre ajuda muito. A garota permanece em silêncio por um breve momento, enquanto processa aquelas palavras gentis que nunca tinha ouvido de ninguém antes. Com as bochechas vermelhas, ela se pergunta se realmente possui algum talento especial para as artes místicas naquele momento. O jovem confirma que criar uma parede de gelo na primeira tentativa prova o potencial dela, e ela pergunta se é um verdadeiro gênio. Mas ele logo avisa que há uma enorme diferença entre ter talento e ser um verdadeiro gênio, e a conversa continua pela janela. Enquanto isso, do lado de fora, o irmão de cabelos escuros observa tudo escondido e ouve o diálogo entre os dois no quarto. Nesse momento, o jovem de cabelos escuros resmunga irritado ao perceber que sua irmã está realmente progredindo e demonstra grande insatisfação. No dia seguinte, o sol brilha intensamente sobre a enorme mansão enquanto a rotina de treinamento pesado continua sem parar por toda a propriedade. Com isso, a garota corre para o quarto e diz ao seu mestre que consegue manifestar o poder, mas não consegue controlar a direção do feitiço. Logo depois, ela o interrompe durante sua refeição e reclama que tentou usar o elemento gelo, mas a sensação foi muito estranha e diferente do esperado. Em outro dia, a pequena nobre continua perseguindo o tutor pelos corredores e grita que sente a energia fluindo, mas de uma maneira totalmente errada. Durante o pôr do sol, a garota loira finalmente encontra o mercenário descansando perto de uma árvore e pergunta o que ele está fazendo ali sozinho. Irritada, a garota reclama que ele deveria estar perto do anexo e pergunta se o jovem acha que o pai dela lhe deu o livro apenas para ele vadiar. Com muita calma, o jovem de cabelos brancos responde que o grão-duque lhe emprestou o material precisamente para que ele pudesse estudar em paz. Mas a garota ignora a resposta e afirma que finalmente conseguiu fazer o fluxo de mana funcionar e pede que ele verifique o resultado rapidamente. Enquanto isso, o irmão loiro chamado Valerian observa a vista da janela de seu escritório e parece pensativo sobre o rumo da família. Nesse momento, as portas se abrem e o tutor de cabelos brancos entra na sala, atendendo ao chamado urgente do futuro patriarca da casa nobre. O nobre cumprimenta o convidado e pede que ele se sente, pois os dois precisam ter uma conversa muito séria sobre os acontecimentos recentes. Sentados frente a frente, o homem loiro pergunta como está o desempenho de sua irmã e demonstra grande preocupação com o comportamento da pequena. Honestamente, o protagonista afirma que ela progrediu bastante, mas ainda levará algum tempo até que possa dominar os feitiços básicos. Com isso, o irmão mais velho revela que a mãe deles retornará de uma viagem em breve e avisa que a atmosfera na mansão mudará drasticamente. Ele avisa que a matriarca é uma pessoa difícil e que muitos nobres não aceitam ver um plebeu ocupando uma posição tão importante na residência. Com um olhar atento, o mercenário diz que se lembrará deste aviso importante e pergunta se há mais alguma coisa que o homem loiro queira dizer. O futuro patriarca permanece em silêncio por um breve momento, enquanto parece escolher as palavras certas para concluir seu raciocínio com o jovem. Ele então se levanta e explica que sua missão como sucessor é proteger todos os membros da família e ser sempre sincero com cada um deles. Mas o homem loiro suspira e comenta que entender o coração humano é uma tarefa muito complexa e que a realidade nunca é tão simples quanto parece. O jovem de cabelos brancos pergunta qual é o ponto do nobre com toda aquela conversa estranha. Nesse momento, o irmão loiro levanta o punho e parece muito emocionado ao se lembrar do passado da família. Ele revela com grande tristeza que a pequena Diala não quer mais brincar com ele como antes. O mercenário assiste ao drama do homem com uma expressão de quem não está entendendo nada do que está acontecendo. O homem loiro continua sua história, dizendo que sua irmã era como um anjo perfeito quando os dois ainda eram crianças. Enquanto o nobre faz sua cena, o protagonista apenas bebe seu chá calmamente, sem se importar com o choro dele. Então o herdeiro pergunta se há uma maneira de reconquistar o afeto da garotinha, mas o tutor questiona por que está sendo consultado sobre um assunto tão pessoal e estranho. De repente, a voz da garota ecoa pela mansão enquanto ela grita desesperadamente procurando por seu mestre de magia. O homem ignora a pergunta anterior e mostra que aprendeu a fazer bonecas artesanais com uma das servas da casa. Ele exibe um brinquedo de aparência muito assustadora e pergunta o que o jovem acha daquela estranha obra de arte. Ao ver o objeto bizarro, o protagonista pergunta se o nobre está tentando lançar uma maldição em alguém agora. Chateado com a resposta, o homem loiro começa a chorar e fica muito sensível à crítica dura do mercenário. Com isso, a cena muda para o exterior da luxuosa residência. Sob um céu azul muito claro naquele dia, uma mulher elegante aparece no salão principal e afirma que ouviu coisas muito boas sobre o jovem de cabelos brancos. Com um sorriso de canto, ela comenta que conseguiram contratar um mestre de magia muito capaz para a família nobre. A senhora se apresenta como Mariela e diz que pretende enviar um belo presente para a terra natal do jovem. Nesse momento, o jovem revela que não pertence a nenhuma casa nobre ou território específico de algum lorde.
A mulher fica em choque total e se assusta ao ouvir que o professor da garotinha é, na verdade, apenas um plebeu. O sol brilha intensamente sobre a luxuosa residência da família nobre, indicando que será um longo dia cheio de surpresas para todos ali. No salão principal, o jovem mercenário está cercado por várias criadas e uma senhora muito elegante que o observa de perto. Com um sorriso de canto, a mulher comenta que ouviu grandes coisas sobre as habilidades do novo tutor de magia da casa. Ela se apresenta como Mariela e diz que planeja enviar um belo presente para a terra natal do jovem de cabelos brancos. Mas, calmamente, o jovem de olhos vermelhos responde que não pertence a nenhuma casa nobre ou a um território específico de um lorde. A senhora fica em choque total e se pergunta se ouviu corretamente o que o convidado acabou de dizer na sua cara. O protagonista mantém uma expressão séria e afirma claramente que é apenas um plebeu comum. Nesse momento, o rosto da mulher se contorce em uma expressão de puro horror ao descobrir as verdadeiras origens do professor. Voltando uma semana no tempo, vemos uma carruagem luxuosa estacionada bem em frente à enorme mansão da família nobre. Com isso, a jovem Azirion conversa com o mercenário e diz que fez a escolha certa ao trazê-lo para seu território. Mas ela explica que precisa retornar a Evelsten para resolver assuntos urgentes e deixará Diala sob os cuidados do jovem. O jovem de cabelos brancos simplesmente concorda com a ordem, mostrando que está pronto para cumprir sua missão sem reclamar. Então, o líder da guilda aparece rindo e coloca a mão no ombro de seu subordinado enquanto faz uma piada sobre sua resposta. Ele entra na carruagem com a nobre e diz ao rapaz para terminar o trabalho rapidamente antes que alguém apareça para causar problemas. A carruagem então começa a se afastar da propriedade, deixando o protagonista sozinho para lidar com uma família tão complicada. Mas, de repente, a garota de cabelos escuros leva a mão ao rosto ao perceber que se esqueceu de lhe dizer algo muito importante. Com uma expressão preocupada, ela avisa que sua mãe retornará na próxima semana e que se esqueceu de lhe dar um aviso sobre ela. O homem barbudo pergunta se a matriarca da família é alguém que realmente precisa de um aviso formal tão sério e urgente. Nesse momento, a cena foca nos detalhes luxuosos do teto da mansão enquanto a tensão começa a aumentar gradualmente no ambiente. Com isso, a nobre descreve sua própria mãe como uma verdadeira personificação do terror com quem ninguém gostaria de cruzar o caminho. Mariela fica furiosa e grita, perguntando se um plebeu é realmente o instrutor de sua filha mais nova. O patriarca permanece calmo e pede à esposa que abaixe a voz enquanto continua segurando sua pena. Mas a senhora continua gritando desesperada, dizendo que a pequena loira é a filha mais preciosa de toda aquela linhagem nobre. Nesse momento, o grão-duque tira os óculos e confessa que também não gosta de colocar pessoas comuns em posições tão importantes. A senhora então lembra que todos os outros professores nobres desistiram, mas questiona como escolheram alguém do submundo mercenário. O Lorde então explica que encontrar bons tutores é difícil e reforça que o jovem de cabelos brancos foi uma recomendação direta de sua filha, Azirion. Com isso, a mulher começa a andar de um lado para o outro no escritório e diz que deve haver pelo menos um padrão mínimo de qualidade para esse serviço. Então ela sugere trazer seu próprio irmão, chamado Flão, para ensinar a garotinha agora que ela finalmente conseguiu manifestar sua energia mágica. O governante pergunta se ela quer tirar um comandante da fronteira para ser um tutor particular e se ela acha que administrar o ducado é uma piada. Mas a matriarca grita novamente, afirmando que a alta sociedade de Evelsten é um verdadeiro e muito perigoso campo de batalha para os jovens. Com isso, ela aponta o dedo e diz que não quer ver sua filha virar motivo de chacota no grande baile de debutantes por causa de um mestre sem nome. Nesse momento, as grandes portas do escritório se abrem e alguém entra para interromper a discussão acalorada entre o casal nobre. O filho loiro, chamado Valerian, pede à sua mãe para se acalmar, dizendo que ela não veio ali apenas para brigar com o marido. Mas a matriarca diz ao rapaz para se afastar e afirma que o assunto não é algo que possa ser facilmente ignorado por ninguém ali. Então o outro irmão, chamado Haig, questiona se o verdadeiro problema não é se aquele plebeu tem o talento para ser um instrutor de Diala. Ele anda lentamente enquanto os dois observam atentamente, esperando por suas próximas palavras sobre o mercenário de cabelos brancos. O jovem de cabelos escuros diz que ter um plebeu como tutor é estranho, mas se ele tiver as habilidades necessárias, não seria um grande problema. Com isso, o jovem pede a seu pai que o deixe testar o mercenário pessoalmente e sugere que eles se enfrentem em um duelo de magia. Mas o patriarca diz ao filho para não se incomodar e afirma com total certeza que o jovem de cabelos brancos é de fato muito poderoso e capaz. Nesse momento, o irmão de olhos verdes fica em silêncio e encara o pai com uma expressão séria ao ouvir aquele elogio inesperado ao plebeu. Nesse momento, o jovem de cabelos escuros sugere que testem as habilidades de sua irmã em vez de focar apenas no mercenário. Com isso, o irmão loiro fica confuso e olha para seu parente sem entender o objetivo real deste novo desafio inesperado.
Então o jovem explica que, se o mestre é realmente bom no que faz, a pequena loira deve ter feito um progresso incrível em pouco tempo. Enquanto o chefe da casa permanece em silêncio, ele parece considerar seriamente a proposta de ver o desempenho de sua filha mais nova no campo de batalha. Então, o jovem de olhos verdes começa a sair da área enquanto seu irmão mais velho tenta chamá-lo de volta para continuar a conversa no escritório. Mas Valerian o questiona sobre o que ele pretende fazer ao propor um duelo de magia contra uma criança que ainda é tão inexperiente. O jovem de preto pergunta se o loiro realmente acredita que a garotinha mudou seu jeito e esqueceu tudo sobre seu passado conturbado. Nesse momento, o herdeiro afirma que ela ainda é a única irmã deles e que o laço de sangue da família deve ser protegido. Com um sorriso irônico, o irmão mais novo zomba do termo carne e osso, mostrando que não sente mais nenhum afeto pela garota. Ele grita que o comportamento da garota destruirá o nome da linhagem nobre assim que ela for apresentada a toda a alta sociedade. Diante dessas palavras duras, o irmão loiro fica preocupado e se pergunta se o ódio de seu irmão pela garotinha tem algum fundamento real e sombrio. Nesse momento, o jovem afirma que foi ela quem cruzou a linha primeiro e que deveria permanecer escondida do mundo inteiro. Naquele anexo, o futuro patriarca simplesmente observa seu parente partir enquanto sente a atmosfera dentro da mansão ficar cada vez mais tensa. Assim que ele sai, a comoção no escritório diminui, mas a incerteza sobre o que acontecerá no duelo permanece no ar para todos. Enquanto isso, um pequeno pássaro descansa em um galho de árvore do lado de fora, indicando que uma nova manhã começou na luxuosa residência. De repente, a pequena loira invade o quarto de seu mestre aos gritos, mostrando que está muito furiosa com algo que acabou de descobrir. O jovem de cabelos brancos continua lendo seu livro calmamente e se pergunta qual é o motivo de tanto barulho tão cedo em seu quarto. Então, ela joga um pergaminho oficial sobre as páginas que o jovem estava lendo para chamar a total atenção de seu tutor de magia. Com um olhar determinado, a garotinha afirma que, se perder este duelo de magia, o mercenário será imediatamente demitido de seu cargo na mansão. Apesar da ameaça, o jovem diz que já ouviu que o oponente é um mago experiente de uma estrela e que a luta será difícil para ela. A garota fica furiosa e grita que o jovem será demitido se não levar esse desafio a sério. Com isso, o mercenário responde calmamente que ele apenas faz o trabalho pelo qual foi pago e nada mais. Ele acrescenta, dizendo que já recebeu um grande pagamento inicial, então não se importa muito com o resto. Com isso, a garota loira fica em choque total e pergunta se seu instrutor está falando sério sobre isso. Uma semana se passa e a bandeira do grão-ducado tremula fortemente, indicando que o dia do duelo finalmente chegou. O pátio de treinamento está pronto enquanto a família nobre e os servos se reúnem para assistir à partida. Nesse momento, o patriarca caminha com autoridade, acompanhado por sua esposa, que ainda parece bastante irritada com tudo. O jovem de cabelos brancos se curva respeitosamente e anuncia que o Lorde e sua comitiva acabaram de chegar. Ele mantém sua postura calma e profissional mesmo na presença intimidadora de todos aqueles nobres poderosos. O pai observa o jovem e se pergunta se ele está tão confiante por algum motivo secreto. Sentado em seu trono, o Lorde pensa que alguém com tanta coragem não deveria ser dispensado rapidamente. Passos firmes ecoam pela área enquanto o oponente se aproxima do campo de batalha com um olhar mortal. O irmão de cabelos escuros caminha com sua capa balançando, mostrando que está pronto para o confronto. Com um olhar frio, ele afirma que este não é um duelo simples e que pretende esmagar sua irmã. Então o jovem sobe os degraus e promete que fará a garotinha se arrepender amargamente de todo o seu passado. A pequena nobre toma sua posição no campo de batalha enquanto a atmosfera se torna pesada entre os dois irmãos. Usando seu capuz vermelho, a garota mostra uma expressão focada e parece pronta para a luta de sua vida. Mas ela se assusta com o que ouviu e pergunta se o seu mestre realmente não se importa com nada além de dinheiro. Então ele explica que a mana dela já se estabilizou e que em breve ela será capaz de lançar feitiços poderosos. Com isso, o instrutor afirma que ela tem sangue nobre correndo em suas veias, deixando a jovem completamente sem palavras. Ele reforça que a escola selvagem foca muito mais no autoestudo do que em receber lições constantes de outra pessoa. Então a garota grita irritada, perguntando-se por que o tutor está dizendo todas aquelas coisas estranhas naquele exato momento. O jovem mercenário simplesmente ouve o desabafo da garotinha com uma expressão calma e muito tranquila no rosto. Olhando para baixo, a garota loira admite que sabe que não é a melhor aluna, mas demonstra que está sendo sincera agora. Então ela chora e diz que quer continuar aprendendo com o jovem de cabelo branco, pois não aceitará nenhum outro professor em seu lugar. O mestre permanece em silêncio por um breve momento enquanto observa a determinação e a profunda tristeza nos olhos de sua aluna. Com isso, o jovem começa a colocar a luva e menciona que nunca participou de um duelo nobre formal antes. Mas ele afirma que pode ensiná-la a vencer uma luta de verdade e pergunta se a pequena nobre realmente quer a vitória hoje.
Naquela época, todos diziam que a jovem Diala não tinha talento para magia e que até tutores famosos desistiram dela. As pessoas comentavam maldosamente que a linhagem do Plain já havia passado do seu auge e que a jovem só sabia fazer birra. Alguns diziam que teria sido melhor se ela nunca tivesse nascido, mas a garota mostra um olhar ardente e pede ajuda para vencer. Nesse momento, a garotinha caminha em direção ao campo de batalha com sua capa vermelha balançando sob o sol radiante daquela manhã. Ele observa atentamente e percebe que ela não está ali como uma irmã ou como a filha mais nova de uma família importante. A garota assume sua posição com um brilho intenso nos olhos, pois agora ela se vê apenas como sua discípula e uma verdadeira maga.